A gente teve aí a nona rodada da série B do Campeonato Brasileiro, que vai ser completada hoje, tá? Mas vamos falar aí sobre alguns jogos e uma passadinha rápida na tabela de classificação também. Já dá o like aqui no nosso vídeo ou na nossa live, dependendo de onde você estiver acompanhando aí a nossa programação. Se inscreve também aqui, tanto no nosso canal de cortes, se você estiver vendo os cortes, né? No canal de lives também. Link para todas as nossas redes na descrição do nosso vídeo ou da nossa live. Beleza, minha galera? Então você pode acompanhar a gente e dar uma forcinha para o nosso trabalho. Mas vamos lá na tela para vocês aqui, ó. Goiás 2-0 na Ferroviária, o resultado aí que garante a liderança para a equipe do Goiás, né? Nadando de braçada lá na ponta da tabela de classificação. Goiás aí com 20 pontos. Já de certeza o time do Goiás ele não perde a liderança nem na próxima rodada, né? Porque o Remo ganhando a próxima rodada e o Goiás perdendo, o Remo vai para 20 pontos, mas chega a 5 vitórias apenas. Então, cara, apesar do Remo ainda estar invicto na competição, tem empatado bastante, né? O que tem tirado um pouco dessa... Quer dizer, nesse momento agora tira um pouco desse potencial aqui de briga contra o Goiás pela liderança, né? Nesse caso. Mas vai bem aí a equipe do Remo. É melhor empatar do que perder, né? Mas enfim, sempre digo isso. É melhor ganhar uma e perder duas do que empatar três. Pensando em critério de desempate, certo? Mas vem bem também aqui a equipe do Remo e o Goiás nadando de braçada, líder aí por pelo menos mais uma rodada também depois desse resultado. O Atlético Paranaense 1-0 contra a equipe do Atlético, se recupera aí a equipe do Atlético Paranaense, né, vencendo um adversário que tinha que ganhar, né? Aí também era pra se recuperar de vez aqui. Também se perde esse jogo, tava numa situação bem complicada o Atlético Paranaense. Vem tropeçando bastante aqui na classificação, né, na tabela. Já estava na parte de baixo, poderia ficar bem pior, mas consegue esse resultado, pelo menos dar uma recuperada nesse momento o Atlético Paranaense. O Remo empata aqui com a equipe do Volta Redonda e esse empate aí também foi um empate que garantiu a liderança do Goiás para a próxima rodada também, né? Porque se o Remo ganha, estava lá com 19 pontos, coladinho no Goiás e poderia tomar essa liderança na próxima rodada. Mas empata aí com a equipe do Volta Redonda e vê o Goiás disparar. Mas, como eu falei, melhor empatar do que perder, né? E o Volta Redonda, com esse empate, conseguiu subir uma posiçãozinha aqui e sair da zona do rebaixamento, pelo menos. Avaí e Chapecoense. O Avaí vence o clássico estadual, né? Chapecoense aí perde a oportunidade de colar no G4 ou até entrar no G4, né? E se o saldo de gols estaria melhor, né? Como perdeu, o saldo era 2, veio para 1. Se tivesse ganho, era 2, iria para pelo menos 3. Então estaria dentro do G4, né, a equipe da Chapecoense. E aí o Avaí, ele vem aqui para essa quinta colocação, ultrapassa a própria Chapecoense aqui, mas não entra no G4 por causa do número de vitórias, o time do Avaí. Mas vence, conquista um bom resultado, vai lá para a quinta colocação. Novo Horizontino vence a equipe do Paysandu, coitado do Paysandu, né? Coitado do Paysandu. E eu sempre falo isso, né? A fase está se estendendo tanto que daqui a pouco vai ser muito difícil do time conseguir se recuperar. Tá ligado? Pode ser até que contrate, que traga novos jogadores, que vá tentando mudar, vá fazendo tudo, mas quando a sua fase ruim ela se estende, tudo que você tenta, até quando você acerta o negócio dá errado. Aquele negócio, velho. A sorte atrapalha o time que tá bem. Né? Então, nesse momento aqui do Paysandu, pode jogar o fino da bola, velho. Na hora que for finalizar, ela vai bater na trave e vai sair. E o adversário vai chutar, a bola vai bater na trave e vai entrar, tá ligado? E então, é uma situação caótica aqui para a equipe do Paysandu e que essa fase aí, ela tá se estendendo de uma maneira muito perigosa, certo? Perde mais uma a equipe do Paysandu e o Novo Horizontino, como eu sempre elogio o time, né? Um time bastante organizado e que tá aqui no bolo, né? Na briga aí pelo acesso. Então, naturalmente, para esse jogo aqui, o Novo Horizontino não poderia ter perdido esses pontos, né? Quer o acesso, joga contra o Lanterna? Tem que ganhar, né? E conseguiu confirmar. O Amazonas venceu aqui a equipe do Operário e
surpreendente para mim esse resultado, né? Mas um time quando joga dentro de casa, né? E aí o Amazonas, ele era o lanterna do campeonato, né? Ele era o lanterna. Vencendo esse jogo, vem para 7 pontos. Joga passando para a lanterna, mas o time não sai da zona, exatamente pelo resultado do Volta Redonda, né? E aí no saldo de gols fica atrás. Mas o Amazonas vencendo aí a equipe do Operário. O Operário é um time que tá aqui ainda no bolo, mas que nessa rodada poderia se aproximar um pouco mais da zona de classificação, né? Acaba ficando ainda aqui nesse bolo, né, velho? E daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês como é que tá equilibrado, né, velho, essa Série B, né, velho? Já a gente passa rapidamente aí na tabela de classificação. O Criciúma, em fase horrível, perde mais uma dentro de casa. Imaginei que o time do Criciúma fosse ser bem mais forte nessa Série B, viu? Imaginei que o Criciúma fosse brigar com bem mais intensidade ali na parte de cima da tabela. Vem decepcionando muito o Criciúma. Coritiba vence, dá uma subida também, né? E joga o Criciúma numa fase ruim, triste aqui, né? Penúltimo colocado, vice-lanterna. E o Coritiba, G4, né? Estamos lá dentro agora. O Botafogo venceu a equipe do CRB. O Botafogo era um time que estava aqui na zona do rebaixamento, né? Tava com 5 pontos. Era um dos times aqui, era o 18º, se não me engano, né? Era o 18º Botafogo. 3 posições, 1, 2, 3. Era o 18º colocado. E o time do CRB querendo se aproximar do G4. Se o time do CRB tivesse empatado essa partida, estaria aqui, né? Junto do Avaí, tava com a mesma pontuação do G4. Se tivesse ganho, o CRB era o vice-líder do campeonato, mas perde para um time da zona do rebaixamento, né? Com 2 gols relâmpago, né? Um gol logo no comecinho do jogo, aos 30 segundos, e um gol no comecinho do segundo tempo. Os dois com 2, entre aspas, pichotadas lá do goleiro. O Matheus Albino, que é um dos responsáveis aí pelo time do CRB conquistar pontos, né? O cara fecha o gol direto. Contra o Santos foi um absurdo, né? Então, acabou que no primeiro gol ele faz todo estabanado, né? E a bola vem no contrapé, ele cai todo troncho ali, não consegue defender. E no segundo tempo, ele rebate a bola para o meio da área, tá ligado? Então toma 2 gols ali. Ainda consegue fazer um golzinho para diminuir o prejuízo, mas não consegue buscar o empate. Então acaba perdendo a oportunidade de chegar mais perto da zona de classificação, né? E o Cuiabá vence aqui a equipe do Vila Nova, né? E o Vila perde ali a vice-liderança, né? E o Cuiabá se aproxima de novo aqui da zona de classificação. E aí vamos lá, se a gente tem o primeiro colocado, o Goiás, que é o líder absoluto pelo menos até agora, sem a possibilidade de perder a liderança até a próxima rodada, né? Mesmo que perca, ele não perde, não sai da liderança. A gente tem o Remo, que é o segundo colocado, a 2 pontos do 8º colocado CRB, 17 a 15 pontos. Se a gente for estender um pouco mais, são 4 pontos entre o vice-líder e o 11º colocado, né? Então, velho, é uma Série B que ela tá extremamente embolada, uma Série B que tá extremamente equilibrada. Nesse momento aqui, né, a gente tem um campeonato em que os times vão trocar muito ponto, né? Acho que não vai ter ninguém que vai nadar de braçada mesmo aqui, né? Talvez o Goiás, pelo menos até agora, o Goiás vem dando indícios que vai manter essa boa fase, né? Dos 9 jogos ganhou 6, empatou 2 e perdeu 1 apenas, mas o restante aqui, cara, é sempre trocando posições. O Coritiba, 1, 2, 3, 4, era o 7º colocado. Ganhou, veio para 3º. O time do CRB era o 4º colocado, perdeu, caiu para 8º. Então a gente tá vendo aqui, velho, a quantidade de posições trocadas aqui na rodada, né? O Avaí, o Novo Horizontino e Cuiabá ganharam 3 posições. CRB perdeu 4, Chapecoense perdeu 3, Operário perdeu 5. Então tá vendo como os times trocam muito de posição aqui. E eu imagino que esse troca-troca, lá ele, vá
ficar até o final da temporada. Acho que vai ser muito difícil a gente ter essa definição aí de G4 e até do Z4 também com antecedência, tá? Acho que vai ficar tudo em aberto, né? Muitas equipes aí brigando para tentar chegar no G4. Aí vai ser sempre aquela gangorra. Uma hora você tá lá na segunda posição, outra hora você tá em 11º, tá ligado? Então, é muito disso, cara. Então, imagino que vai ser uma Série B muito disputada, muito equilibrada até o final, certo? Mas é isso. Série B aí pra galera, não se esquece do seu like, né? Não se esquece também da inscrição aqui no nosso canal para ajudar a gente a seguir crescendo aqui no YouTube. Beleza, minha galera?